Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Aula do dia 3 de dezembro, né? Hoje é quinta-feira, temos aula de matemática e de português. Estamos zerando os nossos livros com atividades. Vamos começar hoje no nosso livro de matemática. Vamos trabalhar o livro de matemática, página 242 a 244. Nós temos aqui atividades em que nós começamos na aula anterior, na aula de segunda, a fazer, que são as atividades extras do livro de matemática, né? Então, já fizemos a 240, 241, né? Na aula passada, fizemos as atividades anteriores. Hoje nós vamos trabalhar a partir da 242 e vamos até a 244. Na 242, vai falando atividades assim, ó, número 8. Tá? Então, abra o seu livro de matemática, coloque a data, né, a quantidade de páginas que nós vamos trabalhar bem aqui em cima do seu livro no cabeçalho, tá bom? Onde nós vamos estar concluindo. Diz assim, ó, no Natal, Dudu ganhou alguns brinquedos de seus pais e tios. Observe os preços dos brinquedos e desenhe as notas que foram utilizadas para pagar cada um deles. Não esqueça que não pode sobrar troco. Galerinha, é uma revisão. Revisão de conteúdos já vistos. Nós trabalhamos como trabalhar com dinheiro, né? Como fazer compras, observar o valor e fazer a contagem de cédulas, não é verdade? Isso tudo a gente já fez esse ano. Então, vamos fazer agora essas atividades do livro de revisão, tá? E aí tem assim, ó. Aqui tem um carrinho que é R$ 28. Né? E aí pede para que você observe os preços dos brinquedos e desenhe as notas. E aí você vai desenhar as notas que vai representar esse valor de R$ 28, ok? Então tem também aqui um aviãozinho que custa R$ 15. Quantas cédulas, né, ou moedas vão ser necessárias para comprar esse aviãozinho? Você vai desenhar, né, nesse espaço que tem aqui, a nota e as moedas, caso preferir moedas, né, para completar esse valor de R$ 15. A bicicleta custa R$ 140. Como que você vai representar os R$ 140, ok? Na atividade da página 243, tem a questão de número 9. Use os quadros abaixo para desenhar e contar uma história em quadrinhos. Ordene as cenas e marque no relógio a hora que elas acontecem. Então, isso aqui é uma atividade em que você vai trabalhar a questão do tempo, observar as horas, vai usar esses quadrinhos e vai criar uma historinha, tá? Então, vai criar uma história apenas de 4 quadradinhos, vai marcar nos relógios a hora que elas aconteceram. Então, comece, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo bem simples. Uma criança apareceu na janela, né, às 7 horas da manhã. Aí no quadrinho seguinte, sentou na mesa e foi tomar um café, né? Ou seja, antes de ir para a escola. No terceiro quadrinho, pegou uma mochila. No quarto quadrinho, saiu pela porta da casinha para ir à escola, né? Então, são sequências de comportamentos que você vai, a cada uma delas, marcar um horário no seu relógio, tá? Então, faça essa atividade, tá bom, meus amores? Desenhe um relógio representando aí esse tempo, tá? Na número 10, faça uma estimativa do comprimento real dos objetos. Lembra que nós trabalhamos isso, né? Em medidas, tá? Faça uma estimativa de comprimento real dos objetos e ligue cada imagem à medida que mais se aproxima da que você estimou. Então, nós temos uma borracha. Você vai medir a borracha com o quê? Com uma régua, certo? E aí você vai ter lá, se ela vai medir centímetros, milímetros ou metro, né? Vamos observar a escada, né? Quanto mede uma escada, em média, né? Normalmente a gente tem isso em casa. Uma escada a mamãe tem para poder limpar em cima dos armários. Tem uma noção com o papai, quanto mede uma escada, ligue. De qualquer forma, você vai achar aí a solução de acordo com o tamanho de cada desenho. Nós temos aqui um caderno. Ele mede o quê? O tamanho de uma régua. Então, você vai ligar. E um lápis, quanto mede? Tá bom? Faça, então, a atividade da página 143. Na página 144, você tem uma atividade, lembrando, figuras geométricas, em que a gente trabalha fração.
Número 11, página 244. Qual fração das figuras foi apagada? Escreva a resposta embaixo de cada uma delas e pinte o desenho para completá-lo. Galerinha, você vai pintar o desenho para completar, né? E vai marcar, vai fazer embaixo a representação das frações, né? Que tipo de fração vai representar? Você vai desenhar, vai escrever, vai montar a fração, tá bom? Né? E aqui pede para que vocês pintem o desenho para completá-lo, ok? Número 12. Pesquise em folhetos e jornais fotografias de produtos que são vendidos por litro e colhe-as nos espaços abaixo. Então, galerinha, vai lá naqueles encartes de mercado ou revistas de vendedora, alguma coisa que você tem em casa, ou livros antigos. Pesquisem, colhem aqui fotografias de produtos que são vendidos por litro, tá? Então, lembre-se lá o que é vendido por litro. Como é que você compra o refrigerante? Você compra ele, né, a metro? Você compra ele a quilo? Ou você compra ele a litro? Como é que você compra o seu leite? Lembrem-se, tá? Das nossas atividades sobre pesos e medidas, tá bom? 13. Faça um desenho utilizando pontos de reta e segmentos de reta. Você deve dar nome aos pontos, retas e segmentos e representá-los corretamente, como foi estudado. Então, você vai fazer aqui o quê? O desenho utilizando ponto, tá? Reta e segmento de reta, ok? Façam, então, a atividade da página 244. Nós zeramos, então, as atividades do nosso livro de matemática hoje, tá? Graças a Deus, a gente concluiu super bem o nosso planejamento. Então, você está com o seu livro de matemática todo completo com as suas atividades. Fizemos todas elas durante esse ano, que foi um ano de rendimento, de sucesso, apesar das nossas aulas remotas, tá bom? Então, galerinha, nas nossas aulas próximas de matemática, nós teremos aulas lá no nosso quadrinho. Eu vou arrastar aqui a minha câmera para que você consiga, que a tia Maria não fez isso no início da aula, para que você tenha anotado aí todas as páginas da aula de hoje, demarcando corretamente lá a data e a aula de português também, tá? E aí você faz cópia, tá bom? No seu caderno, tá bom? Do nosso quadrinho, perdão. E agora nós vamos estudar português, tá? Vamos estudar português. Então, galera, nas próximas aulas de matemática, nós teremos aulas de revisão. Atividades que serão propostas para vocês, para que você possa fazer uma boa avaliação. Não perca as próximas aulas. Vai ser necessário fazer cópia no seu caderno, tá? Tia Maria vai estar trabalhando atividades no quadro até a nossa prova, que será semana que vem, tá? A tia Maria vai postar aqui no nosso grupinho a data das nossas provas, combinado? Agora, abra o seu livro de português. Vamos falar sobre atividades também. Hoje nós vamos trabalhar no livro de português, né? Deixa a tia Maria dar uma olhadinha aqui, ó, na página 264, que já está anotada ali no quadro de vocês. 264, deixa a tia Maria abrir. Pode abrir o seu livro, colocar a data no seu livro da nossa aula. Nós vamos também trabalhar algumas atividades para começar a concluir o nosso livro. A gente ainda tem aí conteúdos de português, mas logo a gente vai concluir também, tá? Então, hoje você tem atividade na página 264, deixa a tia Maria ver aqui, 264, onde você tem atividade sobre predicado, que nós começamos na aula anterior, certo? O que a tia Maria falou sobre predicado? Foi nessa página aqui, tá bom? O que a tia Maria falou sobre predicado? No momento em que você identifica o sujeito, tudo que sobra naquela frase é o que nós chamamos de predicado. Predicado, né, é o que a gente fala do sujeito. O que Júlia faz? Come frutas, né? Então, o que Júlia faz? Júlia é o sujeito. Júlia come frutas. Come fruta é o predicado da frase, tá bom? Então, na página 264, você tem a questão de número 3. Crie um predicado para cada sujeito. O professor, pontinho, pontinho. Felipe Marcos, pontinho, pontinho. Você tem letra C. Você vai falar algo sobre você,
né? Para quem você está se referindo. Você está se referindo a alguém. Número 4. Sublinhe o predicado e escreva o verbo de cada oração. Eu fechei a janela do quarto. Verbo fechar, né? E aí você vai colocar ali do lado, fechei, porque é o verbo da letra A. Laura não conhece aquele pintor, verbo conhecer. Então você vai pôr do lado, conhecer. Circule os termos da frase de acordo com a legenda. Daniele letra A. Daniela lê a biografia. Galerinha, vermelho, quadradinho vermelho, vai ser o sujeito. E o azul, o predicado, tá? Então, você vai dizer, Daniela lê a biografia, né? Quem é o sujeito, tá? Circular o termo da frase de acordo com a legenda. Então, pegue um lápis vermelho, um lápis de cor azul e comece a circular o sujeito da frase e também o seu predicado, combinado? Na página 265, você tem uma atividade, vejam bem, brincando com a criatividade. De que tipo de música você gosta? Faça um poema sobre seu estilo musical, preferindo assim como o autor Ricardo Silvestrin fez no texto 1, siga as orientações. Pense no estilo musical que você mais gosta e nas características dele. Preencha o quadro a seguir para ajudá-lo a encontrar palavras adequadas. Palavras relacionadas ao estilo, palavras que rimam com elas. Agora elabore seu poema com as palavras que você listou nas colunas acima. Então, galerinha, vamos lá no texto 1. Deixa a tia Maria folhear aqui, já volto com vocês. Voltamos então com o nosso vídeo. O texto 1 é na página 260, que é o texto Planeta Samba, tá, galerinha? Então, vocês vão observar o texto, a estrutura musical do texto, para fazer a atividade do Brincando com Criatividade do número 1. De que tipo de música você gosta, tá, galera? Preste atenção na pergunta. Faça um poema sobre o seu estilo musical. Vamos dizer que você gosta de uma música evangélica, né? Uma música gospel. E aí você vai observar a estrutura dessa música. Esse estilo musical preferido seu, assim como o autor Ricardo Silvestre no texto 1, né? E para o autor, Planeta Samba foi a música que ele mais gosta. Então você vai seguir as orientações. Pensa no estilo musical de que você mais gosta, na característica dele. Se for a música evangélica, você vai observar a música, né? A letra da música e o que você mais gosta nela. Se for um outro tipo de música, o procedimento é o mesmo. Letra B. Preencha o quadro a seguir para ajudá-lo a encontrar palavras adequadas. E aí, ó, palavras relacionadas ao estilo. Fala sobre o quê? Fala sobre Deus. Fala sobre o quê? Fala sobre o amor. Fala sobre o quê? Fala sobre relacionamento. Palavras que rimam com elas, aí você vai rimar ao lado. Essa atividade vai valer para vocês 10 pontos na página 265 do livro de vocês. Então anote aí, porque a tia Maria já anotou no relatório e espera receber a letra C. A letra C, você vai elaborar um poema com as palavras que você listou nas colunas acima, tá bom? Galera, vale nota, tá? Vocês nesse período, nesse bimestre agora, nesse último bimestre, vocês têm a apostila, alguns ditados online que a tia Maria postou para vocês. A gente ainda vai fazer essa semana alguns ditados online para estar somando pontos aí, para a gente poder somar tudo e conseguir um bom conceito aí no boletim de cada um de vocês, tá bom? No relatório. Então eu conto com a participação. Faça então a atividade da página 265 da letra C, que vai representar aí para mim um poema. Tirem foto, tá bom? Envia para mim, combinados? Bom, na página 266 tem um texto. Qual é o texto? Quem pegou minhas pintas, tá? Então você vai ler esse texto, vai fazer leitura desse texto, vai gravar um videozinho lendo esse texto. Se não conseguir enviar diretamente pelo Zap, pede para a mamãe clicar lá no link, criar link, vai criar um linkzinho e aí vai poder enviar para a tia Maria, tá? Se a leitura, se o tempo de vídeo ficar muito estendido, não tem como enviar pelo Zap, mas pode criar um link e enviar. Assim como a tia Maria fazia com as nossas aulas anteriormente. Gravava, criava link e colocava lá no grupo. Agora nós temos o nosso canal e isso é muito legal. Aproveitem as aulas do canal, tá bom, galerinha? A gente tem aulas aí até o dia 15, dia 16 de dezembro, tá? Então, gravem um vídeo de leitura do texto. Quem pegou minhas pintas? Quero ver vocês lendo bem bonito para mim,
Combinado? Na página 268, né? Hoje nós vamos trabalhar até a 273. Então, a 268 vai ser interpretação desse texto, galera. Então, você vai responder brincando com o texto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que vai pedir perguntas acerca do texto. O que aconteceu com a onça, depois do susto, o que a onça fez. Para saber todas essas perguntas, colocar em ordem os pedidos da coruja e da onça, você vai precisar ter lido. Então, leia com bastante atenção, tá bom? Faça as atividades com bastante carinho e dedicação, ok? Na página 269, galerinha, tem assim, sublinhe o predicado das frases a seguir. Letra A, Pércio foi ao estádio. Pércio foi aonde, né, galerinha? Então, foi ao estágio vai ser o quê? O predicado, porque Pércio é o nosso sujeito, ok? Então, você vai sublinhar o predicado das frases. Agora, circule o sujeito na atividade de número 2. Celso saiu correndo. Quem saiu correndo? Celso. Olha a pergunta que a gente aprendeu, fazer pergunta ao verbo, né? Então, saiu correndo. Quem saiu correndo? Celso. A resposta vai ser o seu sujeito, ok? Determine o sujeito e o predicado como no modelo. Sandra toca piano. Sujeito Sandra, predicado toca piano, ok? Já está ensinando aqui nesse quadrinho. Letra A. Jorge joga bola aos sábados. Quem é o sujeito dessa frase? Sujeito vai ser Jorge e predicado vai ser o quê? Joga bola aos sábados, tá? Então, faça a letra B, é a número 4, que pede para você observar as imagens, complete cada frase escrevendo o que falta, sujeito ou predicado, tá bom? Faça, então, essas atividades na página 270. Você tem palavras com X que tem som de Z, galera, presta bastante atenção, tá? Circule as palavras em que a letra X tem som de Z. Então, letra A, exibir, chale, exótico, exercer, existir, exato, exigente, executar e máximo. Então, você vai observar as que têm o som. São escritas com X, mas tem som de Z, tá? E vai circular. Número 2, leia em voz alta cada palavra, em seguida separe as palavras em sílabas e reescreva conforme o modelo. Então, você vai separar a sílaba das palavras, exalar, exército, executivo e exuberante. Vai separar a sílaba e vai copiar com letra cursiva, tá, galera? Com letra cursiva, tá bom? Façam, então, essa cópia. Número 3, organize as sílabas e escreva as palavras. Vai descobrir quais são as palavras que estão dentro desses quadrinhos e vai copiar ao lado, combinado? Na página, nós temos aqui a página 271 e tem assim, pequeno cidadão. Como registramos imagem, você sabe como eram tiradas fotografias bem antes de você nascer? Era preciso ter uma câmera e um rolo de filme feito de material fino e transparente, próprio para isso. Você tem uns exemplos aqui de rolo de filme para fotografia, câmera fotográfica em que a filmagem era usada, tá? O filme, então, passava por um processo especial para reproduzir as imagens, depois era possível passar as imagens para o papel e ter a fotografia. Nesses filmes, sabia-se um número limitado de imagens, ou seja, não dava para tirar muitas fotografias. Quem costuma tirar fotografias de você? Você gosta de aparecer nelas? Por quê? Atualmente é mais fácil tirar fotografias. Quais são os pontos positivos e negativos disso? Converse com os colegas e o professor. Galera, façam essa atividade junto com a mamãe e o papai, tá? Respondam aí, tá bom? Explique entre família, né? Quais são os pontos positivos de tirar foto e os negativos também, tá? Quando que não é bom tirar foto, né? Quando é legal registrar aquele momento através da fotografia, tá bom? 272, você tem aqui também o brincando com a criatividade, tá? No texto 2, você lê um trecho da história de onça que perdeu as pintas. E o final dela? Como será? Você vai criá-lo agora. Para isso, siga as orientações. É uma produção de texto, tá? Letra A vai pedir para você reler o texto lá 2, né?
o texto que nós acabamos de falar sobre a leitura e o vídeo para enviar para a tia Maria, tá bom? A onça que perdeu as pintas, você vai ler e vai fazer as atividades. Preste atenção a todos os detalhes, a todas as conversas entre os personagens. Imagine um final para a história, reflita se ele se encaixa no texto que você leu. No caderno, escreva um rascunho no texto. Depois de pronto, faça os ajustes necessários e copie o texto nas linhas a seguir. Então, primeiro você vai construir esse texto no seu caderno, observando, né, a conversa, o relacionamento, toda a história, e depois vai passar para o livro. Crie uma ilustração para acompanhar seu texto, e aí você vai fazer um desenhozinho ao lado aqui, galerinha, ó. Aqui você vai fazer o texto no seu caderno, depois você vai fazer a cópia aqui, né, e aqui você vai fazer o desenho, combinado? Façam então a atividade da página 272, a 273 não precisa fazer, tá? E a gente vai encerrando aqui na página, né, que hoje a tia Maria colocou aqui até a 273. Na aula de amanhã a gente deve estar zerando aí com as próximas atividades que vai ser revisão. Então nós vamos estar zerando o seu livro de português na aula de amanhã, com as próximas atividades, tá bom? Então, galera, beijo no coração de vocês. Tenha dedicação aos seus exercícios, são aulas finais, são atividades aí finais que vai concluir, né, tudo aquilo que foi passado para vocês. O aprendizado tem sido excelente. Nós vamos fazer uma avaliação, tá bom, galerinha? A tia Maria vai estar essa semana pegando as apostilas na escola para fazer a correção e a gente poder fechar todos os relatórios, né, no diário, para que possa ser registrado todo o nosso ano aí letivo, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula.